Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa manhã de quarta-feira. Será mesmo que São Januário ainda é o nosso caldeirão? A gente vai falar muito sobre isso aqui nesse Bom Dia Gigante. Mas primeiro, o Flávio Dias tem um recado importante para você. O vídeo de hoje é patrocinado por FootballTeamGame.com, um jogo de gerenciamento de futebol gratuito. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. FootballTeamGame.com, esperamos por você. Pois é, galera, por conta dessa pandemia, a torcida do Vasco não está podendo fazer toda essa festa igual esse vídeo nessa abertura desse Bom Dia Gigante e por isso está fazendo muita falta a presença do torcedor no estádio, principalmente para o time do Vasco. No atual Campeonato Brasileiro, o Vasco não vence em seus domínios há 7 jogos. Isso mesmo, nos últimos 7 jogos, nenhuma vitória do Vasco em São Januário. A última, você tá vendo aí a jogada do gol. Martim Benítez fez uma bela jogada, cruzou e Germancano fez 1-0 Vasco contra o Atlético Paranaense pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. A situação é muito complicada. Depois desse jogo, olha só como ficou essa tragédia. Derrota para o Atlético Goianiense por 2-1, empate com o RB Bragantino por 1-1, 2 derrotas para Flamengo e Corinthians, ambas por 2-1. Perdeu novamente por 1-0 para o Palmeiras, empatou sem gols com o Fortaleza e foi goleado pelo Ceará por 4-1. Ao todo, pelo Brasileirão, foram 11 jogos com 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Ou seja, dos 33 pontos disputados em São Januário, o Vasco conseguiu apenas 12, aproveitamento de pouco mais de 36%. Mas na Sul-Americana, desse ano a situação é bem diferente. Foram 2 jogos, com 2 vitórias por 1-0 contra Oriente Petroleiro e Caracas. E o auxiliar técnico do Vasco, Alexandre Gracelli, inclusive fala dessa irregularidade do Vasco jogando em São Januário, principalmente na questão ofensiva. E eu penso que o Vasco tem que melhorar ofensivamente, não apenas dentro de casa, mas também fora de casa. Por outro lado, eu penso que dentro dos nossos domínios, nós temos que ser mais aguerrido. Dentro dos nossos domínios, nós temos que vibrar um pouco mais em relação ao jogo, sentir um pouco mais o jogo. É importante que a gente coloque isso para fora, é importante que a gente mostre desde o início ao adversário o que nós queremos aqui em São Januário. E nós temos que fazer a diferença aqui dentro, e isso eu tenho certeza absoluta. Foi cobrado aos atletas, nos foi cobrado a comissão técnica em relação a isso, não é um comportamento só do atleta, também é nosso, e nós temos que dar essa resposta o mais rápido possível. Tem que cobrar muito Alexandre Gracelli, porque o time não vem bem e precisa entrar focado nessa partida contra o Defensa e Justiça. Tudo bem que o Vasco está 100% de aproveitamento em São Januário nessa competição, mas esse jogo vale muito pro Vasco. Inclusive, no final desse Bom Dia Gigante, a gente vai dar todos os detalhes do que está valendo esse confronto contra o Defensa e Justiça pela Sul-Americana. Lembrando que no primeiro jogo na Argentina, empate em 1-1. Para o Vasco passar de fase, precisa apenas de um 0-0, já que nessa fase ainda está valendo o critério do gol qualificado feito fora de casa. Se repetir o placar em 1-1, disputa nos pênaltis. Qualquer empate acima de 2-2, a vaga fica para o time argentino. Quem vencer o confronto está classificado para as quartas de final. E a gente vai ficar de olho e cobrando o time do Vasco para entrar focado nessa partida. Mas antes de falar do time, qual o provável time do Vasco que vai entrar em campo, devemos ficar atentos aos testes de Covid, já que o protocolo da Copa Sul-Americana é muito diferente do Campeonato Brasileiro e muito mais rígido. Mas quem vai trazer todos os detalhes em relação a essa situação é ele, que passou agora há pouco com esse problema do coronavírus, Flávio Dias, chegando agora nesse Bom Dia Gigante. Bom dia, Flávio! Bom dia, meu amigo Emerson Rocha. Um grande abraço para você, um abraço a todos ligados nesse Bom Dia Gigante. Que prazer poder voltar ao convívio de todos vocês.
Bom, hoje é um dia muito especial e importante para a definição do time do Vasco, que joga amanhã contra o Defensa e Justiça, jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Porque os exames da Covid-19 saem os seus resultados hoje. Todos os jogadores do elenco fizeram o exame, mesmo aqueles que já testaram positivo, é protocolo da Conmebol, mas há uma expectativa em relação a 3 atletas especificamente: Thales Magno, o zagueiro Wehrley e o goleiro Fernando Miguel. Se testarem positivo, o Vasco vai provavelmente recorrer. Por quê? Porque pelo protocolo da CBF, os jogadores completaram 10 dias ontem. Tem condição de já estarem liberados se estiverem sem sintomas. E os 3 estão sem sintomas. O Vasco vai sim levar esse recurso. E baseado num aspecto, porque, por exemplo, Ribamar, no jogo contra o Defensa e Justiça na Argentina, já havia cumprido os 10 dias de protocolo da CBF, mas continuou dando positivo no exame da Conmebol. O Vasco fez o recurso, a Conmebol liberou o Ribamar para viajar. No entanto, a alfândega argentina não quis liberar o ingresso do jogador no país. Por isso, o Ribamar não foi para a capital argentina para o primeiro jogo. O que acontece agora? O jogo é no Brasil, não tem essa preocupação. O Vasco vai esperar os resultados. Se derem negativo, não tem o porquê de dar recurso. Mas se derem positivo, o Vasco vai correr atrás. Mas o principal aspecto acontece hoje no exame do técnico Ricardo Sapinto e também do seu auxiliar Rui Mota. Os dois já estão com os 10 dias cumpridos de protocolo da CBF. No dia 23 foram diagnosticados, completando 10 dias exatamente hoje. Estando ok nessa liberação, negativo nos exames, sem recurso. Mas se derem positivo, o que deve acontecer, porque o exame da Conmebol é muito criterioso, o Vasco vai entrar com recurso para a liberação dos dois, do seu treinador e do auxiliar técnico. Então, vamos esperar primeiro os resultados. Rezar para dar tudo negativo. Se der tudo negativo, todo mundo liberado. Os 3 atletas e os 2 da comissão. Mas se alguém der positivo, o Vasco sim vai recorrer, usar desse subterfúgio aí que foi colocado em relação da liberação do Ribamar, para poder, dentro dessa jurisprudência, conseguir a liberação dos atletas ou de algum atleta que possa vir a estar positivo ainda, ou até mesmo de Ricardo Sapinto. Sendo que Ricardo Sapinto, sem dúvida, é o mais importante. A presença do treinador é fundamental para que o Vasco volte pelo menos a jogar um bom futebol, ou pelo menos mostrar um futebol digno, não aquela palhaçada que foi o jogo da última segunda-feira contra o Ceará. Então vamos esperar, Emerson, os resultados. Se der negativo, todo mundo liberado. Se der positivo, seja atleta, seja comissão técnica, o Vasco vai fazer sim o uso do recurso, usando desse argumento que Ribamar foi liberado para o jogo da Argentina. Só não entrou porque a aduana do país não quis. Mas, se agora o jogo é aqui, não tem o porquê da Conmebol também dar o ok da liberação, se alguém testar positivo, mesmo depois de 10 dias de protocolo cumprido aqui na CBF. Ok, Emerson? Grande abraço. Toca o bom dia gigante aí, meu parceiro. Valeu, Flávio, obrigado pelas informações, e apenas para acrescentar nessas notícias que o Flávio Dias trouxe aqui nesse Bom Dia Gigante, o Santos fez o mesmo pedido à Conmebol para poder contar com o técnico Cuca na beira do gramado no jogo de ontem contra a LDU pela Libertadores da América, mas esse pedido foi negado, ou seja, ainda não é certo que o Vasco possa contar com Ricardo Sapinto na beira do gramado para essa partida contra o Defensa e Justiça. Inclusive, o Ricardo Sapinto voltou ontem aos treinamentos lá no CT do Vasco a comandar os jogadores visando essa partida. Vamos ficar atentos às próximas informações e você fica ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Já o time é um mistério, até porque, como disse o Flávio Dias, jogadores importantes voltam ao elenco e devem reforçar a equipe para essa partida. São os casos de Fernando Miguel e Thales Magno. Além deles, o Wehrley também volta a ser opção, pelo menos no banco de reservas, e outro é Iago Pikachu, que estava suspenso na última partida contra o Ceará. Com isso, o time provável do Vasco para essa partida deve ser o seguinte: Lucão no gol ou Fernando Miguel, 3 zagueiros, Miranda, Ricardo Graça e Leandro Castan, ala direito Léo Matos e no meio-campo Andrei, Léo Gil e Benítez,
com o Neto Borges na ala esquerda e lá no ataque, Gustavo Torres e Ribamar, esse o provável time do Vasco. E aí, gostou dessa escalação? Pode ter alguma mudança, principalmente por conta do treinamento de hoje, mas vamos ficar atentos a essa situação. Eu quero saber o seu comentário aqui pra gente trocar uma ideia. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. E agora aquele quadro com notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. O Vasco foi condenado pela Justiça a pagar R$500 mil, ou seja, R$500 mil ao lateral Gilberto. Lembra dele? Atualmente está no Benfica e que passou no Vasco em 2017. A decisão que ainda cabe recurso é em relação a salários atrasados, 13º salário, fundo de garantia, férias e até uma multa. Em relação à compra de Martim Benítez, ainda está tudo indefinido. Os dirigentes do Independiente fazem uma pressão na diretoria do Vasco para que o negócio seja concretizado ainda essa semana. Mas o Vasco tem até o próximo dia 15 para exercer o direito e a prioridade de compra dos 60% dos direitos desse meia argentino. E mais uma informação para fechar esse quadro: se o Vasco passar do Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana, ele já sabe o adversário nas quartas de final dessa competição. O Bahia eliminou ontem à noite o União Santa Fé após empatar em 0-0 fora de casa e será o provável adversário do Vasco ou Defensa e Justiça na próxima fase das quartas de final da Copa Sul-Americana. Tomara que seja o Vasco e Bahia o próximo confronto. E para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos falar da importância dessa partida de quinta-feira, 9h30 da noite, em São Januário, contra o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana. Esse jogo representa muito pro Vasco, esse duelo é muito importante. Só para vocês terem uma ideia, representa inclusive o Vasco se manter na briga por um título internacional que não vem para o clube desde 2000, quando o Vasco conquistou a Copa Mercosul. Você tá vendo aí na foto o Romário comemorando muito com a taça na mão. Inclusive também representa a honra de ser ainda o único clube do Rio de Janeiro em duas competições e numa competição sul-americana nessa temporada. O Vasco, por enquanto, é o único clube do Rio ainda com possibilidade de um título internacional. Além disso, representa para os jogadores, para alguns jogadores, a manutenção do emprego para a próxima temporada, inclusive para o técnico Ricardo Sapinto e toda a sua comissão técnica. Também representa $600 mil na conta do clube, cerca de R$3.200.000, ou seja, pode inclusive salvar a folha salarial até o final deste ano. Ou seja, representa muito essa classificação na próxima quinta-feira para o Vasco diante do Defensa e Justiça. O recado está dado. Abra o olho, jogadores, comissão técnica e principalmente diretoria. Esse jogo vale muito e o torcedor quer muito essa classificação, que pode representar uma passagem pelas quartas de final dessa competição e inclusive até um título internacional que não vem há 20 anos. Beleza, galera, esse foi o nosso Bom Dia Gigante. Eu tenho certeza que se você chegou até aqui, você gostou muito do vídeo. Eu peço o seguinte, dá o like no vídeo, o like é muito importante. Tem gente que assiste o vídeo e não dá o like. O like é importantíssimo para que o YouTube possa recomendar o nosso vídeo para outros vascaínos e para quem também possa ver os nossos vídeos. E você que viu até aqui e ainda não é inscrito no canal, eu convido para você, se inscreve aqui embaixo, aciona o sininho das notificações, porque você vai ficar sempre muito bem atualizado com informações sérias e com credibilidade aqui no canal Atenção Vascaínos. E eu peço para você seguir a gente também nas nossas redes sociais, @avascaínos.
Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá e tem também o nosso segundo canal, o AV+. Olha, a gente tá dando muita coisa bacana lá no AV+, Mari Barata, João Pedro Scofano, Flávio Dias, Emerson Rocha, o timaço tá completo lá no AV+, porque eu garanto que eu tenho certeza que você vai gostar bastante do nosso segundo canal, que já tá chegando a 40 mil inscritos. Ótima quarta-feira para vocês, a gente vai ficar aqui pensando positivamente que o Vasco possa conseguir a classificação amanhã e deixar para lá esse negócio de cheirinho, porque esse negócio de cheirinho não é nosso não, é lá do outro lado. Tamo junto, galera, bom quarta-feira, tamo junto, valeu, fui!